A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, estamos aqui iniciando mais um trimestre, terceiro trimestre de 2025, onde iniciamos aqui estudando e estudaremos durante 3 meses a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé. A base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Comentarista do trimestre é o pastor José Gonçalves. Já é bem requisitado nas lições bíblicas da EBD, Escola Bíblica Dominical, realizada toda quarta-feira aqui na Assembleia de Deus em Serra Pelada, mas também em outras denominações, ou até mesmo a Assembleia de Deus pode ser em dias aleatórios. Na maioria é aos domingos, porém em algumas é aleatório. Na terça, na quarta, quinta, sexta, sábado ou até mesmo domingo mesmo. Então, durante 3 meses estudaremos sobre essa temática. A igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A lição de hoje, lição de número 1, iniciando o trimestre, que presencialmente será realizada na maioria das igrejas dia 6 de julho, que é neste domingo que vem, e você pode assim participar. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículos 1 ao 14, que assim nos diz a palavra de Deus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Leitura correspondente ao nascimento da igreja em Jerusalém. Que a temática é a igreja que nasceu no Pentecostes. Justamente essa leitura corrobora com a devida temática. O texto áureo nos diz assim, Atos 2, versículo número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E todos quem? E todos os que estavam ali aguardando a descida, a vinda, o derramamento, o revestimento de poder que é o Espírito Santo como batismo. E estes que ali estavam, onde a Bíblia vai nos dizer que eram quase 120, quase 120.
pessoas que estavam ali aguardando este fenômeno. Atos 1:15 nos diz assim: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Aqui corrobora com o que acabei de mencionar. Então, estes estavam ali aguardando a promessa que Jesus realmente prometeu, que derramaria, enviaria o Espírito Santo sobre a sua igreja, sobre os seus discípulos. E assim eles estavam aguardando. E chegou este momento sublime e especial que marcou a vida de cada um daqueles que ali estavam aguardando. E eles começaram a falar, conforme Atos 2:4, em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Essas outras línguas que eles começaram a falar eram justamente idiomas. Eles estavam falando nos idiomas que verdadeiramente os que estavam ali, os transeuntes que estavam ali em Jerusalém, que eram de todas as partes da terra, do mundo, várias nações estavam ali, então eles estavam falando, falando do amor de Deus, da grandeza de Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus nesses idiomas, a ponto de que aqueles que os ouviam falar em seu próprio idioma se admiravam, como o próprio texto, você fazendo a leitura aí, como já está na leitura em classe, Atos 2:1-14, você vai perceber essa realidade. Mas eles não falavam línguas? Sim, também falavam línguas. Mas aqui, em especial, era realmente idiomas. Idiomas. Verdade prática. A igreja que nasceu no Pentecostes, a igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito Santo para cumprir sua missão. Então, nasceu no Pentecostes, esse Pentecostes aqui era uma festa, uma das festas de Israel, tradicional, anual, e foi neste dia de Pentecostes, que era uma festa, uma das grandes festas de Israel, que existia pessoas de toda parte do mundo. Então, Deus marcou a descida do Espírito Santo justamente nessa festa, porque ali muitos de muitas nações foram impactados e convertidos. Olha como Deus trabalha, como Deus ele é soberano, como Deus sabe todas as coisas. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, chegando o dia de Pentecostes, essa festa que era não só um dia, era 7 dias. Então, chegando esse dia, chegando esse momento de festejar o Pentecostes, Deus aproveitou essa oportunidade e fez a sua igreja, que ele tinha prometido desde o Antigo Testamento, como principalmente através do seu filho Jesus, que ele edificaria a sua igreja. Então, nesse momento, está ali nascendo já com pessoas de diversas etnias, de diversas nações, de diversas nacionalidades, origens, porque assim faria com que se expandisse, como de fato aconteceu. Então, partiremos já para o primeiro tópico da nossa devida lição. Corroborando com o que eu falei, Atos 2:8. Como, pois, os ouvimos cada um em nossa própria língua em que somos nascidos? Ou seja, vendo os viajantes, os turistas, vendo estes 120 quase, falando em seus próprios idiomas, então ficaram pasmos, espantados, suspensos, como de fato aconteceu. Atos 2:8. No primeiro tópico nós temos a natureza do Pentecostes bíblico. A natureza do Pentecostes bíblico, ele é divino.
O Pentecoste bíblico, ele é divino, ele é de Deus, ele é do céu. Ele não é natural, terreno. Ele não é humano, ele é divino, ele é do céu. Então Lucas registra, subtópico número 1, a natureza divina. A natureza do Pentecoste bíblico é de natureza divina. Natureza divina porque foi do céu, veio do céu, originou do céu. Atos 2:2 diz que um som como de um vento veemente e impetuoso encheu toda a casa em que estavam sentados. Então o Pentecoste divino é de natureza divina, é realmente do céu. O Pentecoste bíblico é um Pentecoste onde verdadeiramente vem do céu. É do céu que vem, é do céu que desce. Talvez você esteja aí dizendo muitas vezes que o culto foi um verdadeiro Pentecostes. O culto foi verdadeiramente um Pentecoste puro. Mas foi bíblico? Porque muitas vezes é dito isto de maneira considerando o barulho. Aquele que está fazendo barulho, ele é convertido? Aquele que está fazendo barulho, ele verdadeiramente nasceu de novo? Aquele que está fazendo barulho, glória a Deus e aleluia, e aí por diante, ele verdadeiramente tem um fruto do Espírito? Ele é realmente nascido da água e do Espírito, como diz a própria palavra de Deus? Porque o verdadeiro Pentecostes bíblico, ele é de origem divina. É de origem divina, ou seja, é verdadeiramente do céu. Porque é do céu que enche-nos, como Atos 2:2 diz, encheu a todos que estavam ali. Eles estavam, sabe de que forma? Sentados. Sentados. Eles não estavam prostrados de joelhos, eles não estavam orando em alta voz, eles estavam ali sentados, com certeza, é lógico que teve e estavam orando, lógico. É certo que eles estavam ali ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, relembrando os ensinamentos de Jesus. Um encorajando o outro. É certo que isso verdadeiramente... E foram vistas línguas repartidas por ele como aquele fogo. Ou seja, línguas dadas por Deus. Atos 2:3. E essas línguas realmente eram uma manifestação de Deus. Falar nos idiomas que eles nunca tinham aprendido, nem eram devido à origem daquela nacionalidade. Então era realmente uma manifestação da presença de Deus ali naquela chamada, naquela convocação, ali naquele derramamento do Espírito Santo, marcando ali o início da igreja. Porque quando é do céu, tem as manifestações reais de Deus. Quando é bíblico, tem as manifestações reais de Deus. De maneira real, de maneira presencial, de maneira realmente indiscutível, inquestionável. Tem a presença real de Deus. Assim como lá com Moisés, Êxodo 19, versículo 6, 16... nós podemos vermos que Moisés, quando ali sobe no Monte Sinai, quando Deus entrega a lei para Moisés, naquela ocasião houve trovões, que era Deus falando para Moisés, falando para o povo, relâmpagos e um forte som, e o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo, ou seja, a manifestação real de Deus ali entre eles. Êxodo 19, versículo número 16. Deuteronômio 4:36 diz assim: desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvistes as suas palavras no meio do fogo. Então, quando é bíblico, é realmente com a presença de Deus. É realmente de natureza divina. Então a natureza do Pentecoste bíblico, ele é natureza divina, ou seja, de Deus, do céu.
Subtópico 2, um evento paralelo ao Sinai. Que evento paralelo ao Sinai? O evento do Pentecostes é paralelo, é semelhante ao Sinai. Ou seja, lá no Monte Sinai é onde Deus, de lá, dar as tábuas para Moisés, que Moisés sobe ali e passa 40 dias e 40 noites ali, na presença de Deus para receber essas tábuas, com os 10 mandamentos. 2 tábuas, com os 10 mandamentos. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes da história do povo antigo de Deus, que é o povo de Israel, de uma forma muito mais gloriosa e profunda, o Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Então, o Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo ali naquele dia, naquela festa de Pentecostes, é um encontro profundo, onde marcou a descida do Espírito Santo, que foi realmente promulgada, declarada pelo Senhor Jesus, que foi realmente prometida pelo Senhor Jesus. Jesus disse: se eu for, eu vou rogar ao Pai para enviar o Consolador para vós. E assim aconteceu. Então, o encontro do Espírito de Deus com a igreja, no Pentecostes, marcou este evento. Por que marcou esse evento? Porque pessoas de diversas nacionalidades, eram dezenas de nações ali, foram realmente marcadas com a conversão, com verdadeiramente a palavra de Deus pregada, porque foram milhares de pessoas que ali se renderam, milhares de pessoas que ali se voltaram para Deus, creram em Deus verdadeiramente, neste dia de Pentecostes. Então esse evento foi marcante. A descida do Espírito Santo foi marcante. Quando o Espírito Santo desce para iniciar e originar a igreja, confirmar a igreja, então é marcante porque vidas são encorajadas, como os discípulos. Pedro, que era medroso e agora era corajoso. Pedro, que não era eloquente, agora se torna eloquente, escriturístico, sobre as escrituras, pelas escrituras. Milhares de pessoas se convertem em um único dia, com uma única pregação, sem chantagem de apelo emocional. Porque Pedro, ele não pregou coach, prosperidade. Pedro não pregou um evangelho doce. Pedro pregou o evangelho, justamente, exatamente, absolutamente o evangelho, e foi suficiente para que essas milhares de pessoas dissessem sim para Deus, dissessem sim para Jesus, aceitassem a Jesus. Elas perguntaram o que deveriam fazer e assim fizeram, mediante a recomendação de Pedro: se arrepender e se converter. E assim aconteceu. Então o evento do Sinai é paralelo com o evento do Pentecostes. Portanto, o Pentecostes é a experiência do Espírito Santo. O Pentecostes não é resumido a um barulho. Barulho que realmente, no Pentecostes aconteceu barulho. Aconteceu barulho, mas trazendo para os dias de hoje, não é esse barulho que realmente as pessoas chamam de Pentecostes. Aconteceu esse barulho no Pentecostes bíblico, marcando o início da igreja, com milhares de pessoas se rendendo a Cristo, e verdadeiramente esse encontro marcou com uma experiência. Estas pessoas que estavam fazendo realmente o barulho, estavam falando nos idiomas, porque é uma confusão de palavras, confusão de falas, na verdade. Muitas pessoas falando ao mesmo tempo com idiomas diferentes, logicamente provoca um barulho.
provoca um barulho. Provoca uma confusão de entendimento. Provoca. Com certeza. Então, esse Pentecostes aqui, o Pentecostes bíblico, é uma experiência com o Espírito Santo. Não se trata de superficialidade, não. Não se trata disto, não. Se trata de verdadeiramente uma experiência com o Espírito Santo. E o que é uma experiência com o Espírito Santo? É realmente ter o Espírito Santo de Deus sobre as suas vidas. A Bíblia diz 2 e 4 de Atos que todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, tiveram a experiência do Espírito Santo sobre suas vidas. Aí nos dias de hoje as pessoas são consideradas batizadas, recebem o batismo considerado e declarado pelos líderes, pelos pastores. Mas que batismo é esse? Que essa experiência que é receber o Espírito Santo não causa mudança nessas vidas. Não causa coragem nessas vidas, eloquência nessas vidas. Não causa verdadeiramente amor pela palavra de Deus, pelas coisas de Deus, a buscar as coisas do céu, a viver uma vida verdadeiramente nova, conforme não as tradições, mas conforme a palavra de Deus. Que experiência é essa? A experiência no Pentecostes foi uma experiência realmente do Espírito Santo sobre as vidas deles, que estavam agora diferente do Sinai, que foi escrita a palavra, os mandamentos nas tábuas de pedra. Agora a experiência do Pentecostes era agora dentro do coração, no centro da vida de cada pessoa que assim teve essa experiência, conforme Jeremias 31 e 33, 2 Coríntios capítulo 3, versículo número 3, que assim nos diz a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo número 3, versículo número 3, diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus, do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então é uma experiência real de Deus sobre as suas vidas, que os discípulos apóstolos tiveram, e nos dias de hoje qualquer um também pode ter essa experiência. Desde que creia verdadeiramente em Cristo, pode ter essa experiência do Espírito Santo sobre sua vida. Subtópico número 3, centrada em Cristo nos tempos finais. Então, o Pentecoste bíblico é de natureza divina, é paralelo ao Sinai, e esse Pentecoste bíblico ele está centrado em Cristo e nos tempos finais. Ó, na pregação no dia de Pentecostes, que Pedro deixou claro que esse evento totalmente era ligado a Jesus, ou seja, centrado em Jesus. Centrado em Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Quando Pedro estava pregando ali, ele estava mostrando Cristo centralmente sobre aquela eventualidade. Aonde alguns estavam achando que ali eles estavam bêbados, embriagados, cheios de mocho, cheios de bebida forte, alcoólica. Pedro disse: não, esse evento aqui foi profetizado. Esse evento aqui foi predito pelo Senhor Jesus e pelo próprio Deus. Então estava relacionado este evento à morte, ressurreição e verdadeiramente à ascensão de Jesus, ou seja, a subida dele ao céu, para que esse Espírito Santo pudesse descer sobre todos que o aguardassem, sendo crentes, lógico. Atos capítulo 2, versículo 23 e 24, da nossa leitura, que não está na nossa leitura, mas faz parte da leitura, do contexto, versículo 32 e 33, que de maneira rápida eu vou ler para uma melhor compreensão nossa.
capítulo 2, versículo 23 e 24, diz assim: varões israelitas, escutai estas palavras. Pedro dizendo: a Jesus do Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, conselho que eram os sacerdotes, que era a classe religiosa. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, já estava dentro dos planos de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Versículo 32 e 33. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então, é centrado em Cristo. Pedro, na pregação, ele está dizendo aqui, 32 e 33, do capítulo 2 de Atos. Jesus, ele derramou, ou seja, quando ele chegou lá, era como que fosse água, que o Espírito Santo representa a água, ele derramou sobre os que o aguardavam. Então isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico. O Pentecostes tem a ver com o Espírito Santo? Tem, mas tem a ver também com Cristo. Ou seja, é cristocêntrico, é Cristo centralizado nesta eventualidade. Por quê? Porque sem a cruz de Cristo, o Pentecoste perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecoste sem a cruz, sem Jesus. Não é a cruz em si, é Jesus, porque Jesus foi para a cruz. Então, sem Jesus não tem sentido. Perde seu verdadeiro sentido. Além disso, Pedro explicou que o Pentecostes foi o cumprimento da profecia de Joel 2:22, 2:28, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Como 2:33, Jesus, ele, exaltado por Deus, ele recebeu essa promessa e derramou isto que aquelas nações estavam ali contemplando lá no Pentecostes, lá em Israel. Então, quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, 2:17, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, mostrando realmente que o Pentecoste bíblico ele também é centrado em Cristo e nos tempos finais, ou seja, é de maneira escatológica, tem a ver com os eventos após Jesus, como de fato aconteceu, ou seja, está ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Tópico número 2. No tópico número 2 nós temos o propósito do Pentecoste bíblico. De maneira bem rápida, nesse tópico eu quero traçar que nós temos nesse tópico apenas 2 subtópicos. Então, propósitos do Pentecostes bíblico. Propósitos. Primeiro, promover a verdadeira adoração. Porque o Pentecoste bíblico ele tem como propósito verdadeiramente promover. Ou seja, quando falamos aqui do Pentecoste bíblico, estamos falando sobre o Espírito Santo, sobre a vida das pessoas. As pessoas tendo essa experiência do Espírito Santo sobre eles. Porque o Espírito Santo ele é realmente uma pessoa que habita em pessoas, não em animais, mas em pessoas. Em pessoas. Então, o propósito do Pentecoste bíblico é promover a verdadeira adoração. Promover a verdadeira adoração. Promover a verdadeira adoração. Olha, as manifestações externas como som ou vento e fogo ocorridas no Pentecoste, que assim aconteceu, prende nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecoste produz internamente na vida do crente. O Pentecoste bíblico, ele produz internamente na vida do crente o que? Mudança. Ele
produz internamente na vida do cristão, ele produz transformação. Ele produz verdadeiramente a limpeza necessária para que ele possa habitar, Deus possa habitar, a palavra possa habitar, de maneira que possa ficar ali habitada, escondida, guardada no coração daquele crente. É certo que no Pentecostes houve som, houve vento, houve fogo, línguas repartidas como aquele fogo. Então é certo que isso aconteceu, mas contudo não podemos perder de vista, perder o entendimento de que o Pentecostes ele produz internamente na vida do crente. O Pentecostes bíblico ele produz internamente mudança, repito, limpeza, repito, transformação. E aí é uma série que faz parte dessas derivações. Porque olha, Espírito Santo, ou seja, Espírito que santifica, Espírito que separa, Espírito que consagra, Espírito que verdadeiramente ensina, Espírito que verdadeiramente purifica, Espírito que verdadeiramente lembra, Espírito que verdadeiramente faz nós termos a mente de Cristo. Nós temos as características de Cristo, nós temos as qualidades de Deus, o caráter de Deus. 5:22 de Gálatas assim nos diz. Então promove essa verdadeira adoração. Porque quando é limpo, separado, transformado, então pode verdadeiramente adorar. Olha, Pedro quando prega ali em Cornélio, pessoas estrangeiras, o Espírito Santo desce sobre aquela casa, aquela família, aqueles que ali estavam. E 10:46 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que eles magnificavam a Deus. Por quê? Porque receberam Deus sobre suas vidas, Jesus sobre suas vidas, e agora eles podiam magnificar a Deus. Ou seja, o Espírito Santo, o Pentecoste bíblico, ele promove a verdadeira adoração. Antes eles não magnificavam, mas agora estavam magnificando a Deus. Subtópico 2. Poder para testemunhar. Então, o Pentecoste bíblico ele promove a verdadeira adoração. Ou seja, a partir de então pode-se magnificar a Deus, adorar a Deus, louvar a Deus, exaltar a Deus, testemunhar de Deus. Subtópico 2. Então, o Pentecoste bíblico ele promove a verdadeira adoração e principalmente poder para testemunhar. Eu peço para você fazer essa reflexão. Poder para testemunhar. Poder para testemunhar significa que verdadeiramente este que recebeu essa experiência, o Espírito Santo sobre sua vida, ele verdadeiramente tem poder, autoridade para testemunhar. Esse testemunhar aqui significa que verdadeiramente ele tem uma vida voltada para Deus. Então, logicamente, ele tem poder para testemunhar. Ele tem convicção e testemunha com convicção. Não é testemunhar porque subiu num púlpito ou pegou um microfone naquele púlpito e agora está testemunhando. Pode ser uma mentira aquele testemunho. O poder para testemunhar significa que verdadeiramente essa pessoa está realmente em Deus, em Cristo, e pode testemunhar. Atos dos Apóstolos, Jesus diz: quando vocês receberam o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, então vocês serão as minhas testemunhas. Ou seja, quando se recebe o Pentecoste bíblico, o Espírito Santo sobre a sua vida, então verdadeiramente pode testemunhar. Por que pode testemunhar? Porque não vai ser só a fala, porque dentro deste que fala tem o Espírito Santo. Então ele tem poder, autoridade, ainda que alguém diga o contrário, mas ele está verdadeiramente convicto
e internamente habitado pelo Espírito Santo e pode e tem total poder para testemunhar. Então faça essa reflexão comigo, faça essa análise comigo. Cadê esse poder para testemunhar que estes que recebem o Espírito Santo como batismo, que recebem a experiência do batismo com o Espírito Santo, que recebem esse Pentecostes bíblico, esse Pentecostes, posso assim dizer, cadê esse poder para testemunhar? Cadê essa verdadeira adoração? Ou essa adoração que Jesus disse em Mateus 15 e versículo número 15. Me fugiu da memória. Mas é o texto onde Jesus diz que esse povo me honra com os lábios, mas longe está o coração. Se não me foge a memória, é em Mateus capítulo 15. Versículo 8. 15, versículo número 8 diz assim: este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, poder para testemunhar é quando verdadeiramente você está habitado pelo Espírito Santo de Deus e tem verdadeiramente convicção. E pode agora, com total garantia, porque o Espírito Santo está sobre você, você pode testemunhar. Tópico número 3 e último, para nós finalizarmos. Característica do Pentecoste bíblico. A primeira característica do Pentecoste bíblico é que o Pentecoste bíblico é uma experiência específica. Em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Então, as características do Pentecostes bíblico é porque é uma experiência específica para os crentes. Quem não é crente não pode receber. E esses crentes justamente são crentes verdadeiros, crentes realmente que nasceram de novo. Então ali essa experiência específica foi específica para os que criam, os que esperavam, os que aguardavam. E quantos ali aguardavam? 120 aproximadamente, quase 120. Assim registra Atos capítulo 1, versículo número 15. Já fiz na introdução essa leitura. Então era quase 120 que estavam ali e foram e tiveram essa experiência do Pentecoste bíblico, ou seja, do Espírito Santo como experiência, como batismo com o Espírito Santo. Então, característica do Pentecoste bíblico é que o Pentecoste bíblico ele é uma experiência específica para os crentes. Subtópico número 2 é uma experiência definida e contínua. Definida. Por que uma experiência definida? Porque eles lá, 2 e 4, quando eles receberam o batismo com o Espírito Santo, a experiência do batismo com o Espírito Santo, o Pentecoste bíblico de maneira real e absoluta, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Porque o Pentecoste bíblico de hoje, que muitos alegam ser um verdadeiro Pentecoste bíblico, se resume a somente falar em línguas.
línguas estranhas? Porque esse Pentecoste bíblico de hoje não poderia ser também falar em outras línguas, em outros idiomas? Porque sendo só línguas estranhas, fica a desejar. Por quê? Porque se é línguas estranhas, é uma língua desconhecida. E se é uma língua desconhecida, pode ser uma língua também diabólica. Porque o diabo, ele pode muito bem. Ele pode se transformar em pessoas. Ele pode fazer 1001 coisas extraordinárias. E o falar em línguas estranhas, para ele, não é impossível. É facílimo. Então, a experiência definida porque eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É uma experiência definida porque falar em outras línguas e contínua, ou seja, não cessou. Não cessou. Continua até os dias de hoje. Continua até os dias de hoje. Ou seja, uma experiência, além de definida, contínua. Subtópico 3. As línguas e o amor. A evidência inicial ou sinal do batismo com o Espírito Santo foi o falar em outras línguas. Como mencionei, o falar em outras línguas que eles estavam lá, em especial, eram idiomas. Não era, resumidamente, falar em línguas estranhas. Era idiomas. Falar em outros idiomas, em outros dialetos. Conforme Atos. Deixa eu ver se eu consigo novamente aqui. Atos, capítulo número 2 da nossa leitura em classe. E versículo número 8. O povo, os transeuntes, perguntando, dizendo: como, pois, os ouvimos? O versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então, não foi uma grande alegria ou as línguas, o subtópico 2, 3, as línguas e o amor. Então, a evidência inicial ou sinal do batismo com o Espírito Santo foi em falar em outras línguas, idiomas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciava o batismo com o Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. 5:5 de Romanos. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo. Então, as línguas e o amor. As línguas são sinais, sim, do batismo com o Espírito Santo. E o amor também. Porque imagine, hoje em dia é normal as pessoas falarem línguas por serem batizadas, consideradas batizadas. Eu mesmo fico de orelha em pé. Pessoas que são batizadas, mas não têm fruto, não têm amor. Pessoas que não são convertidas. Porque eu pergunto, o Espírito Santo é desta forma? O Espírito Santo não é talvez uma força ativa, como os testemunhos de Jeová dizem, mas se o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, há realmente uma mudança para melhor e não para pior. Então, existem as línguas, ou seja, sinais realmente de que alguém tem o Espírito Santo sobre a sua vida.
Foi batizado com o Espírito Santo. E principalmente existe o amor. Que amor? Amor ao próximo. Quando falamos de amor, se resume em amar ao próximo e principalmente a Deus acima de tudo. Não é ser sem misericórdia, sem compaixão, sem solidariedade, sem simpatia. Não é. É ter verdadeiramente altruísmo, colocar o outro acima de si. É altruísmo, altruísta. Então, as características do verdadeiro Pentecoste bíblico tem verdadeiramente a experiência foi uma experiência específica, definida e contínua, e principalmente tem línguas, ou seja, tem sinais, tem amor. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Aqui encerramos a nossa aula de maneira dinâmica entre aspas, de maneira rápida, e que você, participando, você possa fazer essa devida interação e não engolir tudo. Você tem total responsabilidade de tirar as suas dúvidas pela palavra de Deus. Não engolir tudo o que diz, mas sim engolir o que está escrito. Palavra de Deus. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Curta, comente, compartilhe, se inscreva se você ainda não é inscrito. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, você poderosamente. Até a próxima, fica na paz do Senhor. Até